dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão de hoje. Nosso cumprimento ao doutor Everett, procurador de Justiça, que substituiu o procurador Arlindo, prefeito Maia, que ficará conosco durante a eleição. Prazer enorme. Renovar a batalha. A desembargadora Sandra Elares estará de férias a partir de hoje. Há 3 processos dela na pauta, os 3, 17, 18 e 19. Se o advogado de sustentação oral desistir da sustentação oral, ele pode ser julgado virtualmente, senão fica adiado para a sessão após o retorno da desembargadora, que é de 10 dias de férias. Pela ordem, o meu seria da pauta 19. É isso. É só uma dúvida. Se dependendo do julgamento do processo, eu posso dispensar ou aguardar o retorno da desembargadora Sandra Elares para proferir a sustentação oral. Tá. Eu estou pelos apelantes, do 19. Pelos apelantes. Então vamos aguardar, porque ela só tem aqui o voto dela. Como nós não iríamos julgar, Tá. não há manifestação aqui. Mas, inicialmente, o voto dela é pelo desprovimento. Perfeito, obrigado. Esse adiado. Alguém mais quer se manifestar? Doutora Sandra, também é uma Bom dia. Pronto. Então, 17, 18, 19, da desembargadora Sandra. Nossa pauta regular, com o número 1, agravo instrumento 080, 45, 60, 80. João Maria Soares de Belo e outros, de Igor Ribeiro Vinagre. É Vinagre mesmo, né? Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Número 2. Agravo instrumento 080, 72, 87, 12, Unimed Natal e Tiago Trigueiro Moraes de Paiva. Muito bom dia. Desembargador, eu são 5. Em todos eu sou o representante dos agravados. É o 2, o 3, o 5 e o 7. O 2, o 3, o 5 e o 7. As mesmas matérias, né, doutor Renato? Isso. E parece-me que só Vossa Excelência pede suspensão, o Unimed não, certo? Pelo menos. Sim, acho que sim. É pela Unimed, né? Pela Unimed. Doutor Renato, nestes processos a divergência é minha. A maioria é favorável a seu agravo. Então vai prevalecer o voto da maioria. Perfeito. Tá? Então dispenso. Então vamos anotar aqui quais são. O 2, O 2, o 3, o 3, o 5, o 5, o 7, perdão, tem mais um, o 11º, da desembargadora Berenice. certo. Então, o 11º, O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11º. o 11º, foi como é que está? O 11º muda de relatoria, Uhum. mas a decisão é a mesma. É a mesma. A gente começa com a desembargadora Berenice, fica só a minha divergência. Perfeito. O 11 julgado também. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado. Somente ele. Temos a presença do desembargador Ivaldo. Bom dia, bem-vindo à nossa Câmara, desembargador Ivaldo. Vossa Excelência foi convocado para o número 15. Eu vou priorizar esse julgamento, porque Vossa Excelência tem sessão de julgamento também na terceira Câmara. É a apelação 085, 566, 83, 24, município de Natal e Diógenes da Cunha Lima. Algum advogado para sentar nesse processo? Nenhum advogado, desembargador Ivaldo já lançou o voto. O processo será julgado virtualmente.
Já lançou o voto, eu estou vendo aqui seu voto. Muito obrigado, desembargador. Sua presença foi curta, mas importante, fundamental. Eu que agradeço e peço permissão para me ausentar, se caso ó. À vontade. Número 4. Agravo instrumento 080, 86, 62, 48. Unimed de Natal e Arthur Henrique Cunha da Silveira. Tudo bom, excelente. Tudo ótimo. Esse é mais um processo em que tem a questão dos anestesistas em face da Unimed, da cooperação dos anestesistas. Aí a Câmara já tem um posicionamento, né? Só o seu é divergente. Acabamos de julgar sim. Isso. Minha divergência. Então, caso continue dessa forma, caso continue dessa forma, o julgamento eu não sustentaria. É a mesma resultado, porque a maioria é. Isso eu sou o relator. Então a divergência é porque o entendimento da maioria é diferente do meu. Mas é o mesmo dos 5 que acabamos de decidir, né? doutor Renato. Sim. Então eu vou dispensar a sustentação, ok? Julgado, vai mudar só a redação do acordo que passa para o doutor Luiz Alberto. Será o redator para o acordo nesse processo que concordou com a divergência iniciada pela desembargadora Berenice. Mas temos a maioria, de toda forma? Temos. Ok. Temos. Obrigada. No agravo são 3, 2 e 1 divergente. Ok, obrigada. Tá. Número 6. Agravo instrumento 080, 94, 23, 79. Terezinha Gomes Pereira Maia, Estado do Rio Grande do Norte. Doutora Adriana fala pela agravante. Terezinha Maia. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Ibanez Monteiro, excelentíssima senhora desembargadora Berenice Capuchu, excelentíssimo senhor juiz convocado Luiz Alberto Dantas, doutor representante do Ministério Público, a questão trazida à apreciação de vossas excelências é bastante singela. O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de implantação de pensão civil em favor da agravante, viúva do ex-governador Lavoisier Maia Sobrinho e com quem foi casada durante 14 anos. Falecido nessa capital em 2021, o ex-governador Lavoisier Maia recebeu durante 40 anos pensão eletiva na condição de ex-chefe do Poder Executivo Estadual, sendo certo que essa era a maior fonte de renda do casal. Com o desaparecimento do ex-governador e a cessação do pagamento da pensão eletiva em debate, a agravante requereu, por meio do competente processo administrativo, que lhe fosse deferida a pensão por morte. Pleito este, que restou indeferido ante a suposta natureza personalíssima do pensionamento. Ajuizada a cabível demanda, malgrado o farto lastro probatório, bem assim o recente amparo jurisprudencial e legal ao pleito sinalizado pelo Supremo Tribunal Federal, teve o douto magistrado de piso por bem indeferir a tutela de urgência requerida. Segundo o julgador de piso, a pensão eletiva oferida pelo falecido ex-governador Lavoisier Maia Sobrinho é um direito personalíssimo e, portanto, insuscetível de transferência para eventuais dependentes. Disse o juiz, ademais, que por ocasião do julgamento da ADPF 745, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a inconstitucionalidade das pensões eletivas, tendo ressaltado apenas a impossibilidade de supressão de benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo. No entanto, data vênia, não houve a aplicação do melhor direito ao litígio, sendo imperativa a reforma da decisão agravada. De início, o magistrado de primeiro grau pontuou que, ao contrário do que pretende a parte autora, não vislumbra a possibilidade de incidência das leis complementares estaduais que tratam acerca das pensões especiais ao caso concreto. Contudo,
para que se obtenha o justo deslinde da questão, é necessário, além de uma retrospectiva histórica dos dispositivos constitucionais que deram ensejo à pensão eletiva, a aplicação de uma hermenêutica ampliativa e conjugada de diversas leis complementares estaduais. Somente assim, por meio de uma interpretação teleológica das normas estaduais, se concluirá pela plena transmissibilidade da pensão eletiva à viúva Terezinha Maia. Logo, ao contrário do que entendeu o juiz de primeiro grau, o fato de a Constituição Estadual de 1974 não ter albergado expressamente a possibilidade de sucessão do subsídio aos dependentes dos ex-governadores é inafastável à natureza especial do pensionamento, eis que não decorre de um regime prévio contributivo. Inclusive, há diversos precedentes desta Corte acerca da plena transmissibilidade das pensões especiais outrora recebidas, por exemplo, pelos ex-deputados da Assembleia Legislativa deste Estado. Como se não bastasse, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, as pensões especiais foram introduzidas por lei ainda em 1973, sucessivamente alterada por leis complementares posteriores. Logo, é forçoso concluir que inúmeros são os diplomas legais estaduais que franqueiam a continuidade do pagamento de benefícios assistenciais, como é o caso da pensão eletiva, às viúvas e dependentes dos assistidos, tal e qual o falecido ex-governador Lavoisier Maia Sobrinho. Lá do outro, impende ressaltar que as normas potiguares não comportam qualquer inovação, eis que ao menos 9 estados da federação possuem previsões legais semelhantes no sentido de garantir aos ex-governadores e seus dependentes o pagamento dos respectivos repasses assistenciais. E justamente por serem auxílios percebidos de boa-fé, por lapso temporal significativo, o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão, proferida em março de 2024, nos autos da reclamação 61713 da Paraíba, garantiu a continuidade dos pagamentos às viúvas e ex-governadores em louvor ao princípio da dignidade da pessoa humana. E neste caso, como já ressaltado, o falecido ex-governador Lavoisier Maia Sobrinho percebeu pensão eletiva por quase 40 anos, tratando-se inegavelmente de verba de natureza alimentar e que garantia não só a sua subsistência, mas também a da sua esposa, aqui agravante. Por todo explanado, resta demonstrada não só a existência de fundamento legal, mas de maneira especial a imprescindibilidade da continuidade do pagamento do benefício assistencial, agora sob a forma de pensão por morte, para a digna sobrevivência da agravante. Reitero aqui então, excelências, o pedido pelo provimento integral do agravo de instrumento. E eu agradeço aqui a atenção dispensada por vossas excelências. Obrigada. Meu voto é pelo desprovimento do agravo, decisão unânime. Número 8. Agravo de instrumento 081, 0302, 86. Gael Antônio Silva da Fonseca e outros humanos assistência médica. Dr. Bruno falará pela Gael. Voto pelo provimento do agravo. Processo julgado, à unanimidade. 9. Agravo de instrumento 08.05109. Ana Lívia Câmara da Silva Moura e outros, e Anselmo Moura de Carvalho Júnior. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 10. Agravo de instrumento 080, 24, 81, 31. Brenda da Silva Medeiros e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 12. Agravo de instrumento 080, 90, 24, 50. Unimed Natal e Jefferson Alves Fernandes Filho. Algum advogado para sustentar nesse processo? Dr. Bruno. O agravo é desprovido, doutor.
O número 13, apelação 0800-245-17. Humana Assistência Médica, Rayon Silvano Brasileiro Targino. Dr. Bruno também está presente, o recurso é desprovido. Número 14, apelação 080 13 92 48. Ambev S.A. Raimundo José da Silva. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Estou presente aqui de modo virtual. A doutora pretende fazer sustentação, o microfone está desligado, alguma coisa, não estamos a ouvir. Vocês estão me escutando? Doutora, eu vou chamar outro, vou lhe dar 5 minutos para a senhora resolver o problema técnico e ver se consegue falar. Para não atrasarmos aqui, eu vou chamar o outro, mas volto a chamar o 14 em instantes. Número 16. 086 49 10 37. KR Dantas Odontologia Limitada. Natália Félix de Leiros Ferreira. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, pelo apelante, KR Nenhum Dantas. advogado, processo julgado. Agora, doutora, só temos o número 14. Se não for resolvido o problema de som, nós consideraremos julgado o processo. Só temos a imagem de Vossa Excelência. O áudio não nos chega. Então não tem como ouvir sua sustentação oral, doutora. Lamento. Processo julgado. O 14. E o último. Concluídos os julgamentos, passamos à sessão, à ordem administrativa. Aqui temos os aniversariantes, mas a congratulação que eu proponho é ao desembargador Amilcar Maia, presidente da Corte, que aniversariará dia 5 próximo. E tem uma moção aqui, mas a presidência vai para a desembargadora Berenice, que eu sou impedido de fazer. Posso? Pode. É um prazer. Então, a nossa proposta é a moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Teônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do nosso querido presidente Ibanez Monteiro. Ocorrerá no dia 3, como será um feriado, já há convite para a festa. De acordo, Devolvo. Excelência, o Ministério Devolvo ao se presidente. aposta as duas proposições. Você sabe que isso aqui tem uma... Eu nem devia dizer isso, em sessão está gravado, mas é uma forma descontraída de fazer uma referência a essa cidadã. Na ocasião, a governadora e prefeita e deputada Vilma Maia encaminhou essa mensagem para a Assembleia para decretar o feriado Do dia 3. do dia 3, Era seu em aniversário homenagem de terra. aos mártires. E aí eu cheguei em casa e disse, ó, a governadora decretou o feriado do dia do teu aniversário. Foi uma homenagem a você. Ela disse, quer dizer que você me chama de Marta mesmo. Porque uma Marta, Ela- uma pessoa que me aguenta quase 40 anos só pode ser Marta. Ela aceitou. E continuou, né? Não? Tá bom. Bom, mas, doutor Luiz, tem alguma proposição?
São Santos hoje. São Santos. É, Aí agora, voltando, Vossa Excelência fez aquela, tem mais alguma? é a sua. É as boas-vindas dele. Sim, as boas-vindas. As boas-vindas. Eu falei no início, mas fica renovado. Agradeço, Excelência. Eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Não há mais processos a julgar. Declaro encerrada a sessão de hoje. Boa semana para nós.